Oi pessoas, tudo beleza? Espero que vocês estejam bem, dando continuidade então às nossas videoaulas de revisão. A gente vai continuar lá no volume 2, então no livro didático lá do segundo trimestre, a unidade 5. Hoje a gente finaliza a unidade 5 com a segunda aula dessa unidade. Então, lembrando que nesse trimestre são 2 formulários de desenho geométrico, tá? Um da aula anterior e esse é o último formulário. E aí o tema da unidade 5 é triângulos e quadriláteros. A gente já falou sobre triângulos e a gente vai começar agora falando de quadriláteros. Então, lembrando lá o conceito de quadrilátero, né? É um polígono que tem 4 lados. Então, como que a gente representa esse polígono com 4 lados? A gente sempre representa os vértices, que são os pontos. Daí, lembrando que ponto é sempre com letra maiúscula. Então, aqui nesse caso, os 4 vértices A, B, C e D. E aí, os lados do quadrilátero a gente representa colocando os vértices, que são segmentos de reta. Então, a gente coloca esse tracinho em cima para representar lá onde começa e onde termina o lado, né? Então, nesse caso aqui, o lado AB, lado BC, CD e DA. Os 4 lados do quadrilátero. E 2 diagonais. Então, a gente tem lá a diagonal AC e a diagonal BD. Aí, quando a gente tem lá a formação dos lados, a gente também tem a abertura, né, que forma ali entre esses lados consecutivos e essa abertura é o ângulo. Então, no quadrilátero aqui a gente tem representado, por exemplo, no vértice A, o ângulo A. No vértice B, o ângulo B, vértice C, o ângulo C, vértice D, ângulo D. Então, são os ângulos internos desse quadrilátero. E aqui na continuação dele, a gente tem os ângulos que são externos. A gente também representa conforme os vértices, né? Só que a gente coloca a letra minúscula. Então, são os ângulos externos. Lembrando aqui que eles são ângulos suplementares, né? A gente já viu isso lá, que os ângulos suplementares, eles formam 180 graus. Então, são pontos bem importantes, elementos importantes do quadrilátero. Aí eu pedi para vocês, para destacar lá do material de apoio, o quadrilátero que tem lá, ele já está lá colorido, né? E eu pedi para vocês, para que vocês recortassem em 4 partes, qualquer tamanho, né? Recortasse lá em 4 partes. Então assim, a gente tem ali, cada ângulo interno está colorido com uma cor, e a ideia lá nessa atividade é que ao recortar, vocês unam esses 4 ângulos aqui num ângulo central. Daí vocês conseguem perceber que esses 4 ângulos ali do quadrilátero, quando você une aqui no ângulo central, ele forma um ângulo de 360 graus. Então, essa é uma característica, uma propriedade bem importante dos quadriláteros, que a soma das medidas dos ângulos internos de um quadrilátero é igual a 360 graus. E aí a gente tem alguns quadriláteros que são especiais, que a gente pode então classificar, né, os quadriláteros como paralelogramos. Então, o que são paralelogramos? São quadriláteros que têm 2 pares de lados paralelos. Ou seja, se a gente pegar aqui esse par de lados, né? Então, são 2 lados que são paralelos e esse aqui também, 2 lados que são paralelos. Então, são os 2 pares de lados paralelos. Se eu comparar em qualquer um dos paralelogramos, tem os 2 pares de lados são paralelos. Lembrando que paralelo é quando não se encontram, né? Mesmo que você prolongue aí esses lados, eles não vão se cruzar, não vão se encontrar. E daí tem os trapézios, que são quadriláteros que têm apenas um par de lados paralelos. Comparando ali com o outro, aqueles paralelogramos, eles têm os 2 pares de lados paralelos. E aqui, apenas um par de lados paralelos. No trapézio, nesse caso aqui, né, os 2 lados são paralelos. E se a gente prolongar esses 2 lados aqui, eles vão se encontrar, vão se cruzar no infinito. Então, aqui também a gente tem 2 lados que são paralelos, então um par de lados paralelos, tá? Que a gente chama de bases, né, do trapézio, que já viu aí na sequência. E aí a gente tem outros tipos de quadriláteros que são quando eles não têm
paralelogramos, existem aqui classificação desses paralelogramos que são especiais também. Por exemplo, o retângulo. O retângulo é um paralelogramo que tem os 4 ângulos internos retos. Então, se você olhar ali os 4 ângulos internos, formam 90 graus. Então, são 4 ângulos retos. E o losango, ele é um paralelogramo que tem os 4 lados congruentes. Como que eu sei isso? Porque tem esse tracinho aqui, né? Então, se só tem um tracinho aqui em cada um desses lados, eu sei que esses lados são congruentes. Ou seja, as medidas deles são iguais. E aí o quadrado é um paralelogramo que é bem especial, porque além de ter os 4 ângulos internos retos, ele também tem os 4 lados congruentes. Tá? Nesse caso aqui foi representado com 2 tracinhos, mas aí cada um desses lados tem os 2 tracinhos. Então eu sei que os 4 lados têm a mesma medida, são congruentes. E aí tem algumas propriedades dos paralelogramos que a gente vai ver agora. Então, por exemplo, a primeira propriedade. O que ela fala? Que se a gente prolongar os lados, a gente prolongando essas linhas aqui que formam os lados dos paralelogramos, a gente vai ter as medidas lá dos ângulos internos, e daí a gente vai ter ângulos opostos pelo vértice, que a gente viu lá nas outras aulas anteriores, a gente falou nas lives também. Então, olha só, ângulo oposto pelo vértice, o que significa isso? Que a medida desse ângulo vai ser igual à medida do ângulo que está oposto a ele. Portanto, a medida desse ângulo aqui, interno, vai ser igual à medida do ângulo oposto a ele. E se esse ângulo aqui tem a mesma medida que esse ângulo aqui também vai ter a mesma medida. E esse aqui, externo, também vai ter a mesma medida. Então, essa é uma propriedade bem importante, que diz assim: os ângulos opostos de um paralelogramo são congruentes. Então, se eu pegar aqui o ângulo D e o ângulo B, eles têm a mesma medida, são congruentes. O ângulo A e o ângulo C também têm a mesma medida, são congruentes. Tá? Essa é a primeira propriedade. Aí a gente tem lá a segunda propriedade, que ela diz o quê? Se a gente traçar uma diagonal aqui, então, por exemplo, aqui tem a diagonal DB, a gente vai ter que a medida dos ângulos aqui Z e Y, a medida é igual. Então, a gente diz que Z e Y são congruentes. E que as medidas lá do ângulo W e X também são iguais. Então, W e X também são congruentes. E aí, se a gente prolongar lá a diagonal, a gente vai ter lá que x é igual a w, né? E y é igual a z, pelos ângulos opostos pelo vértice. E aí, se a gente fizer aquela sequência lá que a gente viu na aula anterior, lá, ângulo lado ângulo, a gente percebe que esses lados também são congruentes. Então, é uma propriedade bem importante dos paralelogramos que os lados opostos de um paralelogramo são congruentes. Então, esse lado aqui, que é oposto a esse lado, ele é congruente. Né? Então, esse lado é congruente a esse, ou seja, eles têm a mesma medida. Esse lado aqui, que é oposto ao outro lado, também é congruente. Então, AD é congruente a CB. CD é congruente a AB. Então, essa é a segunda propriedade. E aí tem a terceira propriedade lá dos paralelogramos, que diz o quê? Se a gente traçar aqui as duas diagonais agora, né? Então, traçando lá as duas diagonais, elas vão se cruzar aqui no ponto M. Tá? E daí, se a gente prolongar as diagonais lá, a gente vai ter também os ângulos opostos pelo vértice. Lembrando que esses ângulos daí vão ter a mesma medida, né? Então, eles são congruentes. Aqui a mesma coisa. Daí tem a importante terceira propriedade que diz que as diagonais de um paralelogramo se cruzam nos pontos médios. Então, lembrando que ponto médio é o quê? É aquele ponto que vai dividir um segmento em duas partes exatamente iguais, tá? Então, o ponto médio vai dividir aqui as diagonais nos pontos em segmentos iguais, segmentos com a mesma medida.
Aí tem os paralelogramos que são especiais, né? Por exemplo, lá o retângulo, né? Então, o que a gente viu lá? Se a gente cruzar lá as diagonais, né? Se a gente traçar as diagonais, elas vão se cruzar no ponto M, no ponto médio. E aí, se você separar, vai acontecer esses dois polígonos, né? Que se você separar, você vai ter ali dois triângulos retângulos. Então, se você traçar as diagonais do retângulo e separar, você vai ter a formação de dois triângulos retângulos. Então, as diagonais de um retângulo vão ter a mesma medida. Tá? Então, aqui e ali vão ter a mesma medida, são congruentes, né, as diagonais do retângulo. Com relação ao losango, o que vai acontecer? Se a gente traçar aqui as diagonais do losango, também a gente pode separar lá em triângulos, né? E aí a gente não pode esquecer que essas diagonais são perpendiculares entre si. E aí tem uma propriedade também que é bem importante, que diz que as diagonais de um losango são perpendiculares entre si. Agora dá para ver, né? As diagonais são perpendiculares entre si. Significa isso que elas formam 90 graus. E aí, falando a respeito do quadrado, né? Então, observar lá o quadrado da figura, lá no livro didático de vocês tem para completar essa atividade, vocês já devem ter realizado. Então, só para confirmar lá. Então, como o quadrado é um paralelogramo, as diagonais vão se cruzar nos pontos médios. Então, lembrando que essa medida aqui vai ser igual a essa, vai ser congruente. E essa aqui também igual a essa, né? Então, explique por que todo quadrado é um retângulo. Porque todos os ângulos internos são ângulos de 90 graus, são ângulos retos, né? E por que todo quadrado é um losango? Porque todos os lados dele são congruentes, têm a mesma medida. Tá? Então, essas são características importantes, que daí vai determinar que, como todo quadrado é um retângulo e também um losango, temos para o quadrado as seguintes propriedades. Então, lá, as diagonais de um quadrado têm a mesma medida. Então, se eu pegar essa diagonal aqui, eu vou saber que ela tem a mesma medida que essa. E elas também são perpendiculares entre si, ou seja, formam ângulos retos no cruzamento entre essas diagonais. E aí, com relação aos trapézios, né? Vamos trabalhar lá que trapézio é aquele quadrilátero que tem um par de lados paralelos. Então, a gente chama esse par de lados paralelos de base. Então, nesse caso aqui, a gente tem a base maior e a base menor. E aí, o que acontece? Se a gente ligar essa base aqui, um vértice, né, perpendicular à base, a gente vai ter a altura. Então, a altura é a distância entre as bases. Essa é uma característica bem importante do trapézio. E aí a gente tem lá, de acordo com essas características, né, os tipos de trapézio. Que características são essas? Então, primeiro, o trapézio isósceles. Do mesmo jeito lá do triângulo, isósceles é quando tem dois lados iguais. E nesse caso aqui, a gente diz que são os lados que não são paralelos. Eles têm a mesma medida, eles são congruentes. Nesse caso, a gente está identificando aqui por esses tracinhos. Então, os lados que não são paralelos são congruentes. Aí tem o trapézio escaleno, que diz o quê? Que os lados não paralelos não são congruentes. Então, esse lado aqui é diferente desse lado aqui, eles têm medidas diferentes. E o trapézio retângulo diz que um dos lados é perpendicular à base, ou seja, vai formar lá 90 graus com as bases. Então, um dos lados formando 90 graus com as bases é o trapézio retângulo. Também com relação aos trapézios, a gente tem aí a situação de que os ângulos de cada base de um trapézio isósceles são congruentes. A gente viu isso lá no triângulo isósceles, que os ângulos que formam a base lá do triângulo isósceles, eles são congruentes. A mesma coisa no trapézio, tá? Então, os ângulos que formam as bases são congruentes. Aqui é só uma exemplificação de como se chega nessa propriedade. Então, a gente observa aqui, ó, esse ângulo é congruente a esse. Então,
o ângulo D congruente ao ângulo C. E aqui o ângulo X, né, que está representado, ou seja, o ângulo A é congruente ao ângulo B. Por que está representado como X? Porque é igual àquela medida lá de cima, ó. Igual à medida lá de cima. Como que eu sei? Que é quanto falta para chegar lá no 180, né? Então, o que eu fiz? Eu prolonguei aqui. E eu sei que esse ângulo externo aqui é congruente a esse que está pintado de amarelinho. Esse ângulo externo aqui é congruente ao que está pintado de amarelinho, tá? Então, a gente diz lá que eles são, os ângulos de cada base do trapézio isósceles são congruentes. E aí as diagonais de um trapézio isósceles também são congruentes. Então, se eu ligar aqui as diagonais, né, eu vou ter a formação das diagonais cruzando aqui. Se eu separar em dois triângulos também, eu vou ter que essas diagonais elas têm a mesma medida, ou seja, são congruentes, tá? No livro didático de vocês tem essa explicação de como é feita, como se chega a essa propriedade, tá? A gente está revisando lá na SPE também eles explicaram. E aí vamos resumir tudo para a gente finalizar essa unidade. Então a gente falou lá que num triângulo equilátero, ou seja, os três lados iguais, né, as medidas dos lados iguais, um triângulo equilátero, os três ângulos internos são congruentes, ou seja, eles têm a mesma medida e essa medida é 60 graus. Isso a gente viu lá na aula anterior. E num triângulo isósceles, ou seja, tem dois lados lá com a mesma medida, né? Os ângulos da base são congruentes, tem a mesma medida também. E que todo triângulo equilátero é isósceles, ou seja, se ele tem três lados iguais, ele também vai ter dois lados que são iguais, né? Tudo isósceles. Mas nem todo triângulo isósceles é equilátero, ou seja, se ele tem dois lados iguais, não quer dizer que o terceiro também seja, né? Então, é essa definição aqui. E aí, com relação aos quadriláteros, que foi dessa aula de hoje, né? São polígonos com 4 lados, eles têm 4 vértices, 4 ângulos internos, 4 ângulos externos e 2 diagonais. Então, os vértices, os pontos, ângulos internos, ângulos externos e as 2 diagonais, né? Isso formando lá os 4 lados. A gente liga as diagonais. Daí, como a soma das medidas dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180, a gente pode provar que a soma das medidas dos ângulos internos de um quadrilátero é 360, ou seja, eu posso separar ali um quadrilátero em dois triângulos, né? Daí daria lá o valor de 360 graus. Quanto à quantidade de lados paralelos, a gente destacou lá 2 classes de quadriláteros, que são os paralelogramos e os trapézios. Então, com relação aos paralelogramos, eles são quadriláteros que têm 2 pares de lados paralelos. Aí as propriedades, né? Os ângulos opostos do paralelogramo são congruentes, os lados opostos do paralelogramo são congruentes e as diagonais do paralelogramo se cruzam em pontos médios. Alguns paralelogramos têm nomes especiais, por exemplo, o retângulo, que tem 4 ângulos que são congruentes, né? Aí, como a soma dos ângulos internos é 360, aí a gente tem que as medidas de cada ângulo lá do ângulo do retângulo é 90 graus. O losango é um paralelogramo com 4 lados congruentes entre si, ou seja, tem a mesma medida, os 4 lados. O quadrado tem os 4 lados congruentes também entre si, né? E 4 ângulos retos, portanto ele é um retângulo e um losango ao mesmo tempo. O quadrado é um retângulo e um losango. Pode ficar meio confuso isso, mas é com relação a essas propriedades, tá, gente? Por ele ter lá 4 ângulos retos, ele é um retângulo. Por ele ter lá 4 lados congruentes, ele também é chamado de losango. E daí a gente tem lá que no retângulo as diagonais são congruentes, no losango as diagonais são perpendiculares. Como o quadrado é ao mesmo tempo um retângulo e um losango, suas diagonais são congruentes, ou seja, são a mesma medida, e
e também são perpendiculares, formam 90 graus ali. Com relação aos trapézios, a gente viu que são quadriláteros, tem apenas um par de lados que é paralelo, né? Esses lados são as bases do trapézio. O trapézio isósceles, os lados não paralelos são congruentes. Aqui, os dois lados são congruentes. No trapézio isósceles também os ângulos das bases são congruentes, então a base maior aqui, esses dois ângulos são congruentes, na base menor esses dois ângulos é que são congruentes. E as diagonais aqui também têm o mesmo comprimento. No trapézio escaleno, os lados não paralelos são diferentes, não são congruentes, não têm a mesma medida. E no trapézio retângulo, um dos lados vai ser sempre perpendicular às bases. Então, perpendicular vai formar lá o ângulo de 90 graus. Gente, então é isso com relação ao segundo bimestre. Eu espero que vocês fiquem bem e até o terceiro bimestre, hein? Não esqueçam de responder os formulários. Beijo!